Esse projeto é uma realização do Governo Federal através do Ministério do Turismo e da Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal, do Governo de Goiás e da Secretaria de Estado da Cultura de Goiás. Essa exposição virtual contará um pouco da história dos povos calungas, através de pinturas feitas pelo artista plástico Joel Costa. Eu vou mostrar para vocês como que foi o processo para fazer essas 5 obras de artes com pigmentos naturais. Essas obras são quadros que tem um tecido de algodão. E aí, primeiramente, eu tingi o tecido, depois eu peguei esse tecido tingido e estiquei e coloquei no quadro. Nessa parte de fazer o tingimento do tecido, eu usei pigmentos naturais. Alguns desses pigmentos eu fui lá e comprei nessas lojinhas de produtos naturais. Peguei o pigmento e tingi o pano ali no processo de cozimento. E outros, como foi o caso do eucalipto, do repolho roxo e da beterraba, eu peguei as folhas do eucalipto, triturei o repolho e a beterraba e fiz essa extração assim direto da planta mesmo. E depois cozinhei e tingi o tecido. Quando os tecidos estavam todos tingidos ali, eu lavei os tecidos antes desse tingimento, tem todo um processo. Você precisa adicionar alguns produtos químicos. Quem quiser saber mais pode pesquisar na internet como que é feito os processos de tingimento de tecidos. Eu fiz essa pesquisa, escolhi a melhor maneira que eu poderia estar tingindo os tecidos, tingi, coloquei para secar no sol. Depois eu peguei, estiquei esse pano no quadro novamente e fui pintar cada um. Primeiro eu pintei o quadro com o urucum. Eu tinha lá o quadro amarelinho e é um amarelo claro, né? Quando você tinge o urucum, quando você raleia ele ali na água para cozinhar o tecido, ele fica mais claro. E aí eu queria que tivesse esse destaque do amarelo claro no fundo e a imagem que foi pintada mais escura. E aí para isso eu coloquei um pouquinho de limão ali no urucum e aí deu esse contraste. Depois eu usei o açafrão para fazer esse quadro meio alaranjado aqui. O açafrão, quando você pega ele natural, ele tem uns grãozinhos, ajudou assim, deu uma textura bem legal. E o processo de pintura foi com muito cuidado, porque como não é uma tinta, né, que desliza, você tem que pintar com bastante cuidado assim. Mas aí deu tudo certo, ficou bom o resultado final.
depois eu fiz uma pintura que já era dentro do mesmo quadro, já tinha materiais diferentes. O fundo do quadro, o tecido foi tingido com eucalipto e na frente eu pintei com café. Aí, esse próximo quadro que eu pintei, eu usei a alga marinha. Esse material ele desliza bastante, ele já é bem parecido com a tinta, assim, bem fácil de pintar. Foi tranquilo de pintar ele. E aí depois o outro quadro foi com beterraba, né? Eu peguei a própria beterraba e pintei. A beterraba foi interessante porque na hora que a gente foi pintar, que eu fui pintar ela solta um pigmento bem forte na hora que você está pintando, que ela está molhada, mas depois a luz bate nela e ela dá uma clareada. Aí deu uma clareada assim boa, né? Coloquei os quadros para secar e o resultado final foi esse. Então, nessas obras eu escolhi fazer pinturas assim que fossem monocromáticas, ou seja, cada quadro tem a mesma tonalidade. Por exemplo, o rosa ali ele vai ter rosa, roxo, que são cores parecidas. E para não pesar muito, né, para dar essa sensação de naturalidade e tal. E foi assim que eu fiz cada um desses quadros. Espero que vocês consigam fazer também.